Olá, bom dia. Aqui é o professor Orivaldo e nesta manhã do dia 21 de janeiro de 2026 estou fazendo mais um vídeo. E o tema deste vídeo é o seguinte: estão mentindo para vocês a respeito de taxação no Pix. Não sejam enganados. Então vamos lá, vamos à lei, né? Um certo deputado tem feito vídeos dizendo que o governo vai taxar o Pix. A serviço de quem ele está trabalhando? Essa é a primeira pergunta que nós temos que fazer. E a norma citada por ele em alguns vídeos é a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil 2278, de 28 de agosto de 2025. Estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime organizado, em especial a lavagem ou a ocultação de dinheiro de fraudes. Em um de seus vídeos ele cita essa instrução normativa, ok, pessoal? Então vamos lá. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 350, caput, inciso 3, do Regimento Interno da Receita Especial e da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria ME 284, de 27 de julho de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, resolve: esta instrução normativa estabelece medidas para o combate aos crimes contra a ordem tributária, inclusive aqueles relacionados ao crime de organizado, em especial a lavagem ou ocultação de dinheiro e fraudes. Parágrafo único. Os indícios de crime serão objeto de comunicação às autoridades competentes nos termos da Portaria RFB 1750, de 12 de novembro de 2018. Lembrando aí que a mentira destrói. E mesmo que uma mentira seja contada 1 milhão de vezes, ela nunca será uma verdade. Muito pelo contrário, a mentira é exatamente o oposto da verdade. No artigo 2º citado em alguns dos seus vídeos, em que ele tenta induzir o povo a se colocar contra essas medidas, né? As instituições de pagamento e os participantes de arranjos de pagamentos sujeitam-se às mesmas normas e obrigações acessórias aplicáveis às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro, relativas à apresentação do e-Financeira, instituída pela Instrução Normativa 1571, de 2 de julho de 2015. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, devem ser observadas as definições constantes do artigo 6º caput, incisos 1 a 4 da Lei 12.865, de 9 de outubro de 2013, afastada a exceção prevista no parágrafo 4º do mesmo dispositivo, inclusive quanto às contas de pagamento a serem informadas na e-Financeira por todas as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional e do SPB. Compete à Coordenação Geral de Fiscalização, COFIS, editar atos complementares necessários ao cumprimento desta instrução normativa. Ok, pessoal? Então vamos lá. Onde foi que vocês viram nesta instrução normativa a informação de que será cobrado taxas do Pix, que serão cobrados impostos do Pix? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar vocês encontram isso. Então, por que raios esse deputadozinho se baseou para criar a informação que pode gerar problemas na população, né? A instrução normativa RFB 1571 mencionada na lei de 2015, né, estabelece a obrigatoriedade de instituições financeiras informarem a Receita Federal do Brasil sobre operações financeiras de interesse, como movimentações de pessoas físicas e jurídicas, visando o combate à sonegação e lavagem de dinheiro através do sistema e-Financeira.
que aumentou a capacidade fiscalizadora da Receita, permitindo melhor gestão de risco e análise de grandes volumes de dados, sem quebrar o sigilo bancário, mas sim transferindo para a autoridade fiscal. Aí, continuando, na Instrução Normativa 1571. Obrigatoriedade de informação: instituições financeiras devem reportar à Receita Federal detalhes de operações financeiras realizadas por contribuinte. No sistema financeira, integra essas informações ao SPED, Serviço Público de Escrituração Digital. Detecção de irregularidades: permite à Receita Federal detectar fluxos de pagamentos e movimentações financeiras, mesmo as de grandes valores, sem expor publicamente os dados, mantendo o sigilo fiscal. Abrange tanto pessoas físicas quanto jurídicas, exigindo a declaração de montantes globais movimentados ou saldos acima de um certo limite, 5 mil para pessoas físicas. Não tem nada a ver com taxação do PIX. Tem a ver com a informação relativa a possíveis crimes. O deputadozinho está querendo defender os criminosos? É isso que ele está fazendo? Então, continuando, essa instrução normativa é um instrumento fundamental para a fiscalização tributária, pois centraliza dados financeiros, possibilitando que a Receita Federal analise transações, identifique riscos e investigue irregularidades. Tudo dentro do arcabouço legal do sigilo bancário e fiscal. Outra lei que também é citada na instrução normativa, Lei 12.865, conhecida como a Lei dos Meios de Pagamento, estabelece um marco regulatório para as instituições de pagamento e os arranjos de pagamento no sistema de pagamentos brasileiros, criando um ambiente para novos serviços, como carteiras digitais, adquirentes e emissores da moeda eletrônica. E também tratou de outros temas, como subvenção à safra da cana-de-açúcar e digitalização de documentos no sistema financeiro, sendo fundamental para a inovação no setor financeiro, como é o caso do PIX. E aí ele vai trazendo o que é feito pelos órgãos governamentais quando há o desrespeito à lei. Auto de infração, multa mínima de 75% em certas situações, multa qualificada em outras, 100% em outros casos, 150% em outras situações e multa isolada de 50%. Além de representação fiscal para os fins penais. Não podemos nos esquecer que sonegação fiscal é crime, né? Lembra aquela historinha de bandido bom é bandido morto? Muita gente acha que crime é só assassinato, roubo, furto, né? Sequestro e outras coisas. Não, pessoal. Cometeu crime é bandido, né? Então esse deputadozinho está querendo defender quem? Bandidos? Mais algumas atitudes tomadas pelos órgãos públicos na ocorrência de crimes, né? Mas por que o mentiroso mente? Por quê? Porque ele sabe que a maioria absoluta das pessoas não vão verificar se aquilo que ele falou é verdade ou não. E em nenhuma lei, em nenhuma norma, em nenhuma instrução normativa está dito que haverá cobrança de taxa sobre o PIX. Por que ele mente, né? O pior de tudo é que este mentiroso em particular, ele se apresenta como evangélico, como um seguidor de Jesus Cristo. E muitos evangélicos caem na mentira dele, porque em semelhança a grande parte da população não vai checar se aquilo que foi dito é verdade. Simplesmente leem e repassam a informação, né? Quando ele mente, ele está rasgando a Bíblia. Está, na realidade, servindo ao diabo, que é o pai da mentira, e não a Jesus. Mas o pior de tudo, pessoal, é que ele sabe que aquilo que ele está falando é mentira. Ele tem consciência disto. Já se afastou do evangelho há muito tempo. Uma pergunta que fica é: aos interesses de quem ele está mentindo? Uma outra pergunta:
quanto ele está ganhando para propagar mentiras? Quanto? Antes de considerar verdade qualquer coisa, investigue, vá às fontes da informação e não espalhe mentiras. Que assim você será cúmplice desse tipo de gente. Então, mostrem para mim, em todas essas leis, aonde está alguma coisa que faça menção a taxar o PIX, a cobrar impostos, a colocar. Não. A fiscalização é exatamente para identificar criminosos. E não se esqueçam, sonegação de impostos é crime. Estão com medo de quê? É só fazer as coisas certas que não tem problema. Mas por que o mentiroso mente? Porque ele sabe, ele tem certeza que a maioria absoluta das pessoas não vão verificar se aquilo que ele falou é verdade ou não. O quanto esse infeliz está prejudicando grande parte da população brasileira. O pior de tudo é que o mentiroso em questão se apresenta é evangélico. Isso é que é o pior de tudo, né? Quando mente, ele está rasgando a Bíblia. Está, na realidade, servindo ao diabo. Estou repetindo isso, que é o pai da mentira. Uma coisa é qualquer um mentir. Outra coisa é alguém que se diz evangélico. Mentira, aí é o fim da picada, né? Uma pergunta que fica, repito isso novamente, aos interesses de quem ele está mentindo. Outra, quanto ele está ganhando para propagar mentiras? A gente sabe que os vídeos dele têm visualizações gigantescas. Então o próprio YouTube já está remunerando ele. Não que o YouTube tenha alguma participação nisso, mas indiretamente acaba, né? Então, não seja tolo, não caia em mentiras. Chequem a informação, ok? Não tem jeito, né? Pessoal, é triste isso, é lamentável isso, de alguém que deveria estar trabalhando em prol do povo, na verdade, está trabalhando contra o povo. Obrigado pelas visualizações dos vídeos desse canal. Até um próximo vídeo e abraço!